vídeo anterior, nós realizamos vários cálculos de limites, todos eles utilizando o esboço do gráfico. Neste vídeo, nós vamos introduzir o conceito de função contínua. Com esse conceito, poderemos calcular limites de funções sem recorrer ao esboço do gráfico. Bom, vamos começar o vídeo estudando essas duas funções aqui. Primeira, f. As imagens são f de x igual a x ao quadrado. O gráfico é uma parábola, como esboçado aqui. E a segunda função, ela tem dois comportamentos. Se o x for diferente de 1, ela é igualzinha a f. Agora, se o x for 1, aí a gente tem o quê? Que a imagem vai ser igual a 2. Então, fora do 1, aqui, né, se eu for olhar para x diferente de 1, o comportamento vai ser igual ao da f, então o gráfico vai ser igual ao da f. Exceto quando x for igual a 1, onde a função vale 2, e, portanto, o ponto do gráfico que vai ficar sobre o 1 vai ser o ponto 1 no x e 2 no y. O que a gente vai fazer aqui é calcular o limite dessas duas funções aqui quando o x tende a 1. Tá? Então, vamos começar pela f. Então, primeiro a gente vai se aproximar do x igual a 1 pela direita. Né? E aí a gente vai calcular as imagens e vai ver qual é o comportamento. O comportamento, estão vendo aqui, que a imagem ela se aproxima cada vez mais de 1. Então, o limite à direita do 1 é igual a 1. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa olhando para a esquerda. Então, fazendo o x se aproximar do 1 pela esquerda, a gente vê aqui que a função vai também se aproximando do 1. Então, se eu fosse calcular o limite à esquerda do 1, seria igual a 1 também. Então, tanto faz se eu me aproximo pela esquerda ou pela direita, a função sempre vai se aproximar de 1. Então, a gente conclui aqui que o limite de f de x quando x tende a 1 é igual a 1. Repara que, nesse caso, o limite da função no ponto 1 tem valor igual ao valor da função no ponto 1. Quanto é f de 1? F de 1 é exatamente 1 ao quadrado, que é 1. Então, aqui, o limite da função no ponto e o valor da função no ponto coincidiram. Agora, vamos estudar a função g, né? Então, vou me aproximar do 1 pela direita. E a gente percebe aqui que os valores do g de x se aproximam cada vez mais do 1 quando o x tende a 1 pela direita. Então, o limite lateral à direita aqui do 1 é igual a 1. E aí a mesma coisa vai acontecer quando você se aproximar do 1 pela esquerda, né? Repara aqui que a gente sobe a linha, né? Bate no gráfico, depois rebate no eixo y, né? E aí a gente vê que as imagens vão tomando esses valores aqui, que vão se aproximando cada vez mais do 1. Então, x se aproxima do 1 pela esquerda, e aí o y se aproxima cada vez mais do 1. Então, tanto faz pela esquerda ou pela direita, o valor da função sempre se aproxima de 1. Então, aqui, o limite de g de x, quando x tende a 1, é 1. Só que vocês reparam que o valor da função g no ponto 1 não é 1, né? Não é o valor do limite, é igual a 2. Certo? Então, aqui a gente tem uma situação diferente do caso da função f. Quando o limite da função no ponto for igual
ao valor da função no ponto, né, a gente vai dizer que a f, né, a função, é contínua no ponto, no caso aqui, no x igual a 1. E aí, quando ela não for contínua, que é o caso aqui da função g, né, já que o limite no ponto não foi igual ao valor da função no ponto, então a gente vai dizer que a função é descontínua naquele ponto. Então, a função g, ela é descontínua no ponto 1. Bom, vamos organizar as ideias com essa definição aqui. Então, se você tiver um número real A que está no domínio de uma função f, né, esse domínio tem que ser um intervalo da reta, que não seja simplesmente um único ponto, né? Nós vamos dizer que a função f ela é contínua nesse ponto A se o limite da função f, quando x tende a A, foi exatamente o valor da função no ponto A. Isso daqui significa dizer o seguinte: sempre que você tiver uma função contínua num ponto A do domínio, para calcular o limite dela nesse ponto, basta substituir o valor da função no ponto. Quando a função for contínua em todos os pontos do seu domínio, a gente vai simplesmente dizer que a função é contínua. Uma observação importante a se fazer é o seguinte: quando um número não pertence ao domínio da função, não faz sentido questionar se ela é contínua nesse ponto, tá? Vocês viram aqui que a premissa para se falar de continuidade é que a gente tenha, né, uma continuidade num ponto, é que esse número, né, esse ponto, esteja no domínio, né? Aí a gente pode falar de continuidade nesse ponto. Se o número, né, o ponto, não está no domínio, então não faz sentido a gente perguntar se a função vai ser contínua nele, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a função seno de 1 sobre x, que no vídeo passado a gente viu que tem esse comportamento aqui, né? Então, repara que o x igual a 0 não pertence ao domínio da função. Então, faz sentido fazer essa pergunta? F é contínuo em x igual a 0? Né? Essa pergunta não faz sentido porque o zero não pertence ao domínio, né? Agora, se eu chegar aqui e fizer uma alteração, né, na lei dessa função aqui, né? Então, agora a função ela vai mudar, né? Eu vou mudar a lei dela e eu vou passar a defini-la no ponto zero. Então, ela vai ser seno de 1 sobre x, se x for diferente de zero, né? E se x for igual a zero, eu vou colocar um outro valor aqui, eu vou colocar zero, né? Então, o que vai acontecer? Fora do zero, o comportamento é igual ao da função anterior, né? Então, não vai mudar nada no gráfico. A única coisa que vai mudar é que agora, no x igual a zero, eu vou ter imagem. A imagem vai ser zero. Então, eu vou acrescentar um ponto aqui no gráfico, que é o ponto 0 no x, 0 no y. Então, eu estou acrescentando esse ponto aqui ao gráfico, né? Bom, agora essa função é definida no x igual a 0. Então, faz sentido perguntar: o limite dessa função aqui, quando x tende a 0, é igual a f de 0? Né? Bom, quanto é f de 0? F de 0, pelo que está definido aqui, é igual a 0. Então, a gente faz essa pergunta: o limite dessa função aqui, quando x tende a 0,
vai ser igual a zero? Ou seja, quando o x se aproximar do zero pela direita ou pela esquerda, o valor da função vai se aproximar cada vez mais de zero? E a resposta é o quê? A resposta é não, né? Porque conforme o x se aproxima de zero sem ser igual a zero, o valor da imagem, né, o valor da função vai ficar oscilando aqui sempre de menos 1 até 1. Então, esse limite aqui, como nós vimos, ele não vai existir. Então, não tem como esse limite ser igual a zero. Então, como o limite da função no ponto zero não vai ser igual ao valor da função no ponto, a gente conclui que f é descontínua, né? Ou seja, não é contínua, em x igual a zero. Este teorema aqui, ele vai ser muito importante e nós vamos utilizá-lo muito. Ele diz que todas as funções elementares, as polinomiais, as exponenciais, as logarítmicas e as trigonométricas, elas são contínuas. Então, essas funções que a gente aprende no ensino médio, todas elas são contínuas. Sempre que você calcular o limite delas em um ponto, o valor vai ser igual ao da função no ponto. Isso simplifica muito, né? Porque aí a gente vai deixar de se basear em desenhos de gráficos para se convencer sobre os valores dos limites. Então aqui a gente tem uma função polinomial do segundo grau. Como ela é contínua, o valor do limite no ponto 2 vai ser a mesma coisa que o valor dessa função no ponto 2. Ou seja, para calcular esse limite, basta pegar o 2 e substituir no lugar do x. Então isso vai ser 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 1. Então isso vai dar 4 mais 6 menos 1, que é 9. A função exponencial também é contínua, então o limite dela no ponto 1 vai ser a mesma coisa que substituir o x por 1 aqui. Então, 2 elevado a 1, 2. A função seno, que é trigonométrica, também, né, é contínua, então calcular esse limite é a mesma coisa que substituir o x por π. E aí a gente sabe que seno de π, né, a mesma coisa que seno de 180 graus, isso aí é igual a zero. Vamos mostrar como calcular o limite de uma função definida por mais de uma sentença de forma bem simples, utilizando a continuidade das funções elementares. Aqui eu tenho essa função f, que para todo x diferente de menos 2, ela é definida através desse polinômio de grau 3. E se o x for igual a menos 2, aí a função deixa de seguir essa expressão para calcular o valor da imagem, né? E aí o valor vai ser igual a 1, quando x for igual a menos 2. Bem, queremos calcular o limite de f de x quando x tende a menos 2. Isso daqui, como nós já enfatizamos anteriormente, significa olhar para os valores do f de x quando x se aproxima cada vez mais de menos 2, porém sem ser igual a menos 2. Então, nos nossos cálculos aqui, nós vamos estar nos focando em valores de x próximos de menos 2 e x diferente de menos 2. Ora, quando x é diferente de menos 2, a função tem o valor dado por x ao cubo mais 2.
Então, o f de x, ele vai ser igual a x ao cubo mais 2. Substituindo, a gente fica com essa expressão aqui. Agora, repara que a função que está aparecendo aqui é uma função polinomial, tá certo? É um polinômio de grau 3 que está aparecendo aqui. Bom, se eu considerar a função g de x igual a x3 mais 2, né? G definida na reta real, então, esse limite aqui, ele vai ser exatamente igual ao limite da função g. Então, isso daqui vai ser o limite de g de x, quando x tende a menos 2. E essa função aqui, como nós sabemos, ela é contínua, né? Porque ela é uma função polinomial. E quando você tem uma função contínua, o cálculo do limite se reduz a você substituir o valor do ponto no lugar do x. Então, isso daqui, substituindo menos 2 aqui, a gente vai obter menos 2 ao cubo, mais 2, que vai ser menos 8 mais 2, que é igual a menos 6. Então, o que a gente viu aqui? Né? Que apesar da função f ser definida por mais de uma sentença, quando a gente considera os valores de x muito próximos de menos 2, sem serem iguais a menos 2, pela maneira como a f é definida, a gente acaba fazendo aparecer esta função polinomial aqui na expressão do limite, que, por ser polinomial, é uma função contínua. Então, basta substituir os valores, né? E aí a gente calculou facilmente o valor desse limite. Agora, você repara que o f do menos 2, ele é igual a 1, né? Porque é assim que a função f é definida. Então, o limite da função f no ponto menos 2 deu menos 6, e o valor da função no menos 2 deu 1. São valores diferentes, né? Então, isso mostra que a f ela é descontínua no ponto x igual a menos 2. Vamos ver mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, eu quero calcular o limite de f de x quando x tende a 9, sendo que a f é dada por essa função quando x é menor do que 9, o comportamento da f é um polinômio. Quando x é maior ou igual que 9, o comportamento é um logaritmo. Bom, para calcular esse limite aqui, repara o seguinte: à esquerda do 9 e à direita do 9, o comportamento da função muda, né? Diferente desse outro exemplo aqui, à esquerda do menos 2 e à direita do menos 2, a função tinha a imagem calculada pela mesma fórmula, né? Aqui não, aqui muda. A esquerda do 9 é uma coisa e a direita do 9 é outra. Então, para calcular esse limite aqui, nós primeiro vamos calcular os limites laterais. Então, eu vou calcular o limite de quando x tende a 9 pela esquerda, né? E vou calcular o limite à direita. Ora, x tendendo a 9 pela esquerda, então a gente tem aqui que o x ele é menor do que 9. Quando x é menor do que 9, quanto vale o f de x? O f de x vale, para x menor do que 9, x menos 7. Então, nós vamos substituir
no lugar do f de x, x menos 7. Quanto que vai dar isso aqui? Ora, agora a expressão que apareceu aqui é de uma função polinomial. Função polinomial é contínua. Então, isso significa que o cálculo do limite é feito substituindo o x pelo número que está sendo estudado aqui. Então, vai ficar 9 menos 7, 2. Para o cálculo do limite à direita, a gente faz da mesma forma. Só que como o x tende a 9 pela direita de 9, então o x se aproxima de 9 por valores maiores que 9. Substituindo o valor de f de x para esse caso, né, que tá incluso nesse caso aqui, né, quando x é maior do que 9, a função vale log de x na base 3. Logaritmo também é uma função contínua, então para calcular esse limite, basta substituir o valor do ponto aqui em x. E log de 9 na base 2, 9 é 3 ao quadrado, portanto, o logaritmo vale 2. Então, os limites laterais existem e são iguais. Então, a gente conclui que o limite no ponto 9 vai existir, né? E ele vai ser exatamente igual a esse valor 2. Repara aqui o seguinte, quanto que é o f de 9? O f de 9, ora, quando x é igual a 9, eu tenho que usar essa sentença aqui, porque essa sentença aqui é para ser usada quando x é maior que 9 ou igual a 9. Então, eu substituo x igual a 9 aqui, vai ficar log de 9 na base 3, e isso daqui vai dar 2. Então, o limite no ponto aqui deu igual ao valor da função no ponto 9. Né? Então, nós estamos vendo que a função f, né, ela é contínua em x igual a 9.